Olá! Hoje estamos chegando ao terceiro momento da nossa caminhada sobre o tema Por que posso ter esperança em Deus? Já trabalhamos várias realidades espirituais em torno do caráter de Deus, a fim de que, olhando para esse caráter de Deus, o nosso coração possa ser tomado por um ânimo novo e, cheio de esperança, avançar um pouco mais, crendo no amanhã. O que eu quero trazer nesse momento, nesse programa, são três bases espirituais que respondem à pergunta que tenho feito: por que posso ter esperança em Deus? A primeira coisa que eu quero trabalhar nessa tarde de domingo é porque Ele conhece o coração do homem. Eu posso ter esperança em Deus porque Ele não olha para a superfície da nossa personalidade, do nosso caráter, mas Ele olha as profundezas do coração, do meu e do seu coração. E sabendo que esse Deus nos conhece por dentro, isso nos dá uma esperança muito grande, porque, por exemplo, não seremos julgados erroneamente, equivocadamente. É apenas um exemplo. Mas olha o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse texto ele é tremendo. Deus não olha para aquilo que está diante dos olhos, Deus olha para a intimidade. Deus olha para a privacidade, Deus olha para o coração. Deus consegue discernir inclusive a motivação das nossas atitudes, das nossas ações. A palavra deixa bem claro nesse texto que o homem vê o aparente. O homem naturalmente se prende ao que é estético, ao que é superficial. E é interessante notar que isso diferencia Deus de um ser humano, o fato de ele conhecer o coração. Eu posso ter esperança em Deus porque quando eu o vejo e quando Ele também me vê, me observa, eu sei que quando Ele emitir alguma palavra a meu respeito, alguma opinião a meu respeito, esta opinião será fruto da verdade mais profunda, mais real possível, porque nós estamos diante de um Deus que nos conhece por dentro e que discerne o nosso coração. Quantas vezes quebramos as caras aí e passamos maus pedaços na vida, nas mais diversas relações que estabelecemos com os seres humanos, na família, no trabalho. Em vez de outra, somos julgados de forma errada, equivocada, lançam sobre nós juízos de valor assim terríveis e que não correspondem à verdade. No entanto, a Bíblia diz que você não corre esse risco com Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê o seu coração, Ele vê a motivação da sua vida, Ele vê o que se passa a nível de sentimentos e pensamentos, Ele vê o seu coração. O texto prossegue, eu quero trazer uma outra verdade. Também posso ter esperança em Deus, porque Ele é Deus de restituição. Olha o que diz a palavra do Senhor em Jó 42, verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. É interessante que, vez e outra, nós tomamos prejuízos. Eu não sei que tipo de prejuízo você já tomou. Eu já comprei e tive atraso de 70 dias na entrega do produto, já comprei algo que não correspondia à propaganda, já fomos passados para trás por um amigo pedindo dinheiro emprestado e não te pagou, não nos pagou. Você pode ter no seu pensamento uma série de questões que você pode elencar agora que justifica prejuízos, os mais diversos. E um ou outro diz: olha, eu prometo que eu vou te ressarcir. Eu prometo que eu vou te restituir esse prejuízo. Não vai ficar desse jeito. Eu vou ser justo com você e vou te restituir. Mas normalmente, muito não passa de promessa. Muitas promessas são feitas nesse percurso da restituição. No entanto, a Bíblia diz que Deus sim, Ele não é um Deus que promete restituição. Ele é o Deus da restituição. Ele não havia prometido apenas a restituição para Jó, depois de tantas perdas, de tantos prejuízos, mas ele cumpriu essa restituição, dando a Jó em dobro tudo o que antes ele possuía. Deus pôde mudar o cativeiro de Jó, pôde libertá-lo daquela condição terrível que envolvia questões na saúde,
questões emocionais, familiares, questões financeiras. Enfim, ele tinha uma vida inteira comprometida por conta daquele percurso, né, de provações que ele estava enfrentando, de tribulações que ele estava enfrentando. No entanto, o que o texto diz é que Deus restituiu Jó. Quantas perdas nós já não enfrentamos na vida? Você deve se lembrar de alguma bem recente, porque perder faz parte da nossa história. No entanto, há muito mais em Deus para nos oferecer do que as perdas que o mundo, que nós mesmos, por imprudência ou mesmo o diabo, tenha nos roubado de alguma forma. Às vezes focamos muito na perda, mas esse texto nos convida a focar na restituição. Quando focamos nas perdas, nosso coração é tomado por tristeza, porque ninguém gosta de ficar no prejuízo sob qualquer aspecto da vida. No entanto, quando focamos em Deus, que é Deus da restituição, não mais levamos em consideração o que perdemos, mas o que vamos ganhar. Porque diz a palavra de Deus que Ele, o Senhor, é um Deus recompensador daqueles que o buscam. Ele é um Deus que restitui, é um Deus que nos dá de volta o que perdemos. Eu dizia agora há pouco que às vezes perdemos por imprudência nossa, às vezes perdemos porque de alguma forma fomos alcançados, né, por uma seta do diabo e no momento não soubemos lidar com aquela tentação e caímos na tentação e também tivemos perdas ou qualquer outra, né, condição para a perda em si. Seja qual for a questão em torno da perda, quando perdemos, precisamos aprender a olhar não para a perda em si, mas para o Deus que pode nos restituir. Ele é gracioso, Ele é cheio de misericórdia. Uma das marcas de Deus é a sua bondade, é o seu amor, um amor incondicional. Isso me enche de esperança, saber que Deus pode restituir as muitas perdas que ao longo da vida eu já experimentei e outras que virão pela frente. Eu posso ter de volta muito do que eu perdi, da alegria, da paz, da paciência, de dinheiro, de amizades, de relacionamentos outros no campo familiar, enfim, Deus é Deus de restituição. Não é fim para Ele hora nenhuma, é sempre um novo recomeço, porque Deus nos restitui. Por último, a palavra diz em Gênesis 28:15, algo que me dá base para afirmar a terceira questão, o terceiro princípio espiritual que me ajuda a ter esperança em Deus, porque seus planos não podem ser frustrados. Você já fez algum planejamento de férias e que foi frustrado esse plano? Algum planejamento profissional, um cronograma de trabalho? Já fez planos, né, a nível de conquista de uma pessoa? Planos e planos e planos, muitos planos. E é provável que você vai se lembrar que muitos desses planos fracassaram. Muitos desses planos não foram adiante, por algumas razões, algumas que você conhecia, outras que você até hoje desconhece. No entanto, a Bíblia diz que os planos de Deus, estes, não podem ser frustrados. Diz em Gênesis 28:15, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Olha que coisa tremenda. O Senhor nos dizendo aqui, a partir desse texto, que o que Ele nos prometeu, o que é plano dEle para nós, o que é a vontade dEle para a nossa vida, Ele diz que isso vai se cumprir. E diz a palavra, não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Vez e outra a gente quer fugir de Deus, quer fugir da condição da obediência, do discipulado, da vida de devoção a Deus, porque por alguma razão parece que os nossos planos, todos eles, estão sendo frustrados e não há nada para ter esperança. No entanto, a Bíblia me mostra que os planos que são nossos podem fracassar sim. No entanto, os planos que são de Deus para nós, estes prevalecem. Já diz a Bíblia que muitos são os planos do coração do homem, mas os desígnios do Senhor são os que prevalecem, são os que valem. Então creia nisso. Os planos de Deus para você não podem ser frustrados. E isso muda tudo. Isso muda radicalmente a nossa experiência espiritual. E podemos ter o nosso coração tomado por esperança. Mesmo diante de muitos planos que não se cumpriram, ter esperança que os planos de Deus se cumprirão na nossa vida. Há uma frase de Oswaldo Chambers, ele diz o seguinte, precisamos orar com os olhos em Deus e não nas dificuldades. Olha esse texto de Oswald, ele é tremendo.
precisamos orar com os olhos em Deus e não nas dificuldades. Planos frustrados? Temos alguns já colecionados e outros que virão. Mas, certamente, o que é de Deus para nós não foi e não será frustrado. Porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Deus é um Deus que não permite os seus planos se estragarem, se frustrarem. Pelo contrário, eles são cumpridos em nós. Um Deus de restituição, um Deus gracioso como Ele é, que inclusive discerne o coração do homem. É um Deus que me dá e também dá a você motivos de sobra para termos esperança. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e que essa palavra possa ecoar lá no íntimo da sua vida e você seja tomado por muita esperança nessa tarde. Amém.